E aqui estamos palpites de domingo, dia 13/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Espanhol, Alavés contra Real Madrid. O Alavés é o 17º e o Madrid o 2º. Nos últimos 5 jogos o Alavés venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Real Madrid venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Real, 5-0 e 3-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, Chelsea contra Ipswich. O Chelsea é o 4º e o Ipswich 18º. Nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu todos. Ambas marcam não nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Ipswich venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Ipswich. Palpite, casa vence. Liverpool e West Ham. O Liverpool é o 1º e o West Ham 16º. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o West Ham venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 2 vitórias do Liverpool e um empate, 2-2, 5-1 e 5-0. Palpite, casa vence. Newcastle contra Manchester United. O Newcastle é o 5º e o United o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o United venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3-2 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Atalanta e Bolonha. A Atalanta é a 3ª e o Bolonha 4º. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Bolonha venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Bolonha. Palpite, handicap mais 2 para o Bolonha. Fiorentina e Parma. A Fiorentina é 8ª e o Parma 16º. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como mandante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Parma empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, casa vence, empate anula. Lazio e Roma. A Lazio é a 6ª e a Roma 7ª. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e empatou 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para Roma. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato holandês, Willem contra Ajax. O Willem é o 16º e o Ajax 1º.
Nos últimos 5 jogos, o Willian perdeu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, perdeu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Ajax. Palpite, fora vence. Campeonato Português, Benfica e Arouca. O Benfica é o primeiro e o Arouca 12º. Nos últimos 5 jogos, o Benfica venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Arouca venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 3 vitórias do Benfica, 3-0, 5-0 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Turco, Sivasspor contra Fenerbahçe. O Sivasspor é o 16º e o Fenerbahçe 2º. Nos últimos 5 jogos, o Sivasspor venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam sim nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 2. Mais de 0.5 a HT gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Fenerbahçe e um empate, 2-2 e 4-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Série B, Atlético Clube contra CRB. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o CRB venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o CRB. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Remo e América. Nos últimos 5 jogos, o Remo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 2 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Remo. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Botafogo e Atlético Goianiense. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Goianiense venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Campeonato Brasileiro, Bahia e Mirassol. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 2, empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, perdeu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Palpite, casa vence. Grêmio e Flamengo. Nos últimos 5 jogos, o Tricolor venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Mengão venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 2-1 e 3-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. São Paulo e Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, a Raposa venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do São Paulo e um empate, 1-0 e 1-1.
Palpite, Casa vence, empate anula. Ou dupla chance, Casa vence, empate. Fluminense e Santos. Nos últimos 5 jogos, o tricolor venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Peixe venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, Casa vence, empate anula. Ou dupla chance, Casa vence, empate. Fortaleza e Inter. Nos últimos 5 jogos, o Lion venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2 e perdeu 3. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Colorado venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3-0 e 2-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Atlético Mineiro e Vitória. Nos últimos 5 jogos, o Galo venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vitória empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Palpite, Casa vence. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.